Ele que é um expert na aviação e ele tem no YouTube, ele tem um canal muito bacana chamado Aviões e Músicas. Temos aqui, senhoras e senhores, Lito Souza. Aê! E tem um livro aqui também, que é Onde Morrem os Aviões. Tá aqui, ó, na minha mão. Tá à venda também no site. No site, isso. Muito bem. Bom, você sabe que um dos maiores fake news que existem é que Santos Dumont, um brasileiro, inventou o avião. É uma maior mentira já contada que até hoje nós brasileiros ficamos repetindo esse fake news, né? Isso. A gente mente, fala, não, Santos Dumont, tá, não sei o quê. Isso é um fake, é uma mentira, né? Você sabe que você falou aí que é um canal muito legal, Aviões e Músicas, e eu tenho pouquíssimos haters. Ah, é? Mas no vídeo que eu falo, quem voou primeiro, eu tenho hater naquele vídeo, porque a gente tem que falar a verdade, né? Sim, claro. Doa quem doer. Sim. E eu falo lá que não foi Santos Dumont quem voou primeiro. É. Entendeu? E aí entra aquela questões, um foi catapultado, até pedra voa quando você catapulta. Isso. Mas aí ninguém vai ler a história que aquilo não era uma catapulta, na verdade. Então tem várias documentações. Então, entra lá, porque essa história é muito interessante, né? Tanto é que o avião do Santos Dumont é um trambolho, é um avião ao contrário, é uma gambiarra. Seria como um Pino T que o brasileiro inventou, um carro a álcool. O brasileiro faz essas gambiarras. Mas você entra lá no canal dele que tem toda a explicação sobre o 14 bis, que você entende muito de aviação e tá falando sobre isso. Aviation Online divulga a desinformação da história de Santos Dumont. Quem voou primeiro não foi Santos Dumont em 1906. Quem voou primeiro foram os Brother Wright Yankee em 1903. Quem é que falou em voar primeiro aqui, Aviation Online? Ninguém falou em voar primeiro. Eu falei voar primeiro por meios próprios. Tá? E dá uma olhada nos meus vídeos que tem a respeito disso. Aí você fica bem informado também. O século XX mal começa
e um brasileiro vira lenda nos céus de Paris. Santos Dumont contorna a Torre Eiffel, provando que os balões poderiam se mover em qualquer direção com o auxílio de um pequeno motor. O primeiro dirigível da história acabava de ser inventado. Mas esta não foi uma tarefa fácil. Filho de um rico cafeicultor de São Paulo, Santos Dumont vai estudar física e mecânica em Paris, em 1892. Alguns anos depois, constrói seu primeiro balão, o Brasil. Naquela época, os balões voavam à mercê do vento e era muito difícil determinar a sua direção. Para vencer este problema, ele acopla um pequeno motor a um balão cilíndrico e o batiza Dirigível número 1. Consegue chegar a mais de 400 metros de altura, mas sua tentativa termina em acidente. O mesmo acontece com o dirigível número 2, que se dobra ao meio ao cair do céu. Incansável, ele refaz seus cálculos e muda o formato do balão. Em 1899, o dirigível número 3 sobrevoa Paris em várias viagens e o brasileiro vira manchete de jornais e revistas da época. Mesmo assim, os dirigíveis ainda eram muito instáveis e os acidentes se repetiam. Mais do que criatividade e coragem, voar exigia doses generosas de insanidade, e Santos Dumont não perdia a pose. Em agosto de 1901, seu dirigível explode ao bater no telhado do Hotel Trocadeiro. Ele escapa ileso, constrói uma nova máquina e 2 meses depois faz o mesmo percurso contornando a Torre Eiffel e ganhando de quebra o cobiçado Prêmio Deutsch para aeronautas. Depois de alguns anos pilotando dirigíveis, vem a notícia de que os irmãos Wright, inventores norte-americanos, teriam construído, em 1903, o primeiro avião nos Estados Unidos. O estranho é que eles não registraram o fato publicamente, por questões de segredo. Mas uma foto desse voo, divulgada posteriormente, denuncia que eles haviam usado um trilho na impulsão da aeronave, e não demonstra se o voo era controlado e muito menos a distância percorrida. Da mesma forma que os recordes esportivos só podiam ser comprovados em eventos públicos, as autoridades aeronáuticas exigiam que as provas de voos fossem registradas publicamente, na presença de especialistas. Por isso mesmo, criaram, nesta época, o prêmio do Aeroclube da França para o primeiro piloto que voasse mais de 200 metros em um veículo mais pesado que o ar. Em 12 de novembro de 1906, diante de um numeroso público e de técnicos da aeronáutica francesa, Santos Dumont e o seu 14 bis realizaram o primeiro voo controlado de uma aeronave mais pesada que o ar. Sem trilhos, sem catapulta e filmado e documentado cientificamente. Os irmãos Wright foram convidados, mas não apareceram. E eu acho que Santos Dumont é um cara também que inspira, né? O brasileiro, nós temos pouquíssimos heróis, né? No Brasil, Santos Dumont é um deles. E eu sempre tento, nas minhas palestras, resgatar um pouco dessa história, né? Existem correntes que acreditam muito na biografia dos Wright. E aí começa até... E existe a nossa corrente brasileira. Claro. E eu defendo o Santos Dumont, né? Então, é muito interessante, a minha pesquisa com Santos Dumont começou de uma forma muito engraçada, né? Hoje eu sou um dos 5 pesquisadores aí que vai atrás de materiais da época, dos primórdios, pega ali jornais de 1902, lê jornal que foi emitido naquela época, foto, tudo mais. Então, foi interessante que eu estive no Smithsonian,
Airspace Museu, lá nos Estados Unidos, que é o museu mais importante da aeronáutica e da astronáutica no mundo, sem sombra de dúvidas. Os americanos têm uma excelência quando mexem com essas coisas, né? Memória, tecnologia, memória, exatamente. Organização impecável. É outro né? nível, né? É incrível, é incrível. A gente tem muito que aprender com o americano. E aí eu fui lá, tinha uma sala gigantesca, né? Em homenagem aos irmãos Wright, com uma foto assim, de uma parede inteira do voo. Este é o voo de 1903. Os irmãos Wright inventaram o avião e tal. E aí eu falei assim, mas aqui não vai ter nada de Santos Dumont? E procurando. Aí encontrei uma fotinho desse tamanhinho assim. Aí tinha uma foto do 14 bis voando. Falava assim, Santos Dumont foi o primeiro a voar na Europa, voou 220 metros, o que é muito menos do que os irmãos Wright voavam na época. Aí eu olhei aquilo, falei assim, cara, pô, não precisava desmoralizar, né? Isso aí não tá legal, né? Não tá com cara de museu uma coisa dessa, parece uma alfinetada. Certo. Daí você vai para Paris, onde Santos Dumont voou, tem um monolito, né, que foi feito em homenagem a Santos Dumont. Está escrito lá em letras douradas, em metal preservado. Aqui aconteceu o primeiro voo, os primeiros recordes de voo no mundo. Eu falei, peraí, tem uma coisa estranha. Alguma coisa está errada, né? Exatamente. Porque uns dizem que Santos Dumont foi o primeiro e outros dizem que foram os irmãos Wright. Alguém aí comeu bola. E aí isso me atiçou a curiosidade. E nós, assim, você cientista, o cientista aqui, a gente tem esse cunho investigativo de querer provas e fatos e contra-argumentar e questionar e falar assim, pô, quero entender mais sobre isso. Então eu foquei muito a minha pesquisa nos primórdios da aviação e acho que você vai ter um bom assunto aí com o Lito, né? Na minha pesquisa, que é uma corrente diferente do Lito, o Lito é pró-América, eu sou pró-Brasil. Nessa minha pesquisa, o que eu descobri? Eu descobri nos jornais da época que as matérias que falavam sobre os irmãos Wright eram sempre matérias sem fotos, sem imagens. E, de fato, o que se sabe é que os voos deles eram secretos. Ninguém via. E Santos Dumont, ao contrário, ele era público, voou na frente de público, comitê aeronáutico, fotógrafo, imprensa, vídeo. Então, o primeiro cinema já existia em 1890. Quando ele voou em 1906, já tinha 16 anos já de filmes. Já existia a indústria de filmes e filmaram o voo dele. Está lá, catalogado. Quando eu fui procurar dos irmãos Wright, não tinha nada. Eu falei, peraí, só tem material, só tem texto, não tem foto. Então, no máximo, tinha um desenho de um avião que nem era o avião deles. Eu falei, pô, essa coisa de secreto, como é que isso se vendeu para o mundo? Quero entender. Se eles realmente voaram, eu quero entender como é que eles voaram, né? Então, aí eu comecei a esmiuçar e descobri que o primeiro voo público dos irmãos Wright foi em 1908, 2 anos depois do voo de Santos Dumont. Falei, peraí, então o que se tem de fato, catalogado, filmado, fotografado, presenciado por testemunhas fidedignas, foi o voo de 1908 deles. Então, nesse ponto, Santos Dumont, inquestionavelmente, tem provas irrefutáveis. 1906 voou primeiro. Ah, não, mas tem a foto de 1903. Então, vamos atrás dessa foto de 1903. Por que não apareceu nos jornais da época? Porque, de fato, os irmãos Wright, o que se dizia na época, é que eles não mostravam para os jornais, porque o avião dele era secreto e eles não tinham a patente. Entendi. Bom, interessante. Vamos atrás da patente. Aí eu descobri que a patente dos irmãos Wright foi feita em março de 1906, alguns meses antes do voo de Santos Dumont. E você pega a patente, que hoje você pode comprar no eBay por $1, é público, a patente dos irmãos Wright. Você olha a patente. Não tem um avião na patente dos irmãos Wright. Tem um planador, que é um avião sem motor. E o coração do avião é o motor. Eu falei, peraí, isso está estranho. Quer dizer que eles conseguiram a patente de um avião que não tinha motor em 1906.
primeiro voo deles público foi em 1908. Não tô achando que tem boi aí nessa coisa. Entendi. Continuei minha pesquisa, né? E aí eu descobri que o voo que eles fizeram em 1908 foi com um motor que eles foram comprar lá na Europa. E nessa época, e adaptaram o motor entre 1907 e 1908, início de 1908, voaram em agosto de 1908. Eu falei, caramba, peraí, se eles usaram um motor francês para voar, como é que eles diziam que voavam desde 1903? E o motor deles, cadê? Quero saber do motor deles. Então, sempre você vê que uma coisa puxa a outra. Outra pergunta, aham. Aí, eu descobri lá que num dos jornais, em 1905, que esse é o jornal que os biógrafos americanos mais usam, falam, olha, veja só, em 1905, um ano antes de Santos Dumont voar, os irmãos Wright diziam que voavam 38 quilômetros. Falei, peraí, 38 quilômetros? Santos Dumont voou em 1906, 220 metros, bateu com o que o Smithsonian falou. Mas cadê a foto do voo de 38 quilômetros? E por que eles foram para a Europa comprar um motor e não usaram o motor deles que voava a 38 km, sendo que em 1906 o mundo tinha 3 prêmios para o primeiro cara que voasse 60 metros, aliás, voasse 25 metros foi o primeiro prêmio, que foi Santos Dumont, ganhou em público, voou 60 metros. Depois ofereceram um segundo prêmio para o primeiro cara que voasse 100 metros, aí Dumont voou 220, né? E os irmãos Wright, que eram chamados e não apareciam nunca. Por que não queriam ganhar o prêmio? Aí depois eu encontrei que o exército americano queria pagar uma fortuna para os irmãos Wright. Se eles mostrassem um avião, o exército ia comprar. E eles faltaram no voo de demonstração. Aí eu comecei a pegar um monte de sujeira ali. Eu falei, cara, a história dos irmãos Wright é fake news. É fake news. Então se vende uma história de uma foto que possivelmente foi tirada em 1903, porque ninguém sabe se é realmente de 1903, se não apareceu nos jornais da época, se não apareceu nos livros da época, não apareceu nas revistas da época, aquela foto ela apareceu depois. Quando apareceu? Aí eu descobri que apareceu após os voos deles em 1908. Entendi. Então é uma história que é baseada numa crença do que os irmãos Wright diziam que faziam, mas as provas são muito fracas. Ah, não, mas eles dizem que tinha testemunhas, mas testemunha amigo deles, isso é testemunha? Eu quero testemunha público, imprensa, jornal, revista. Aí a Scientific American, que era um jornal reconhecido na época, muito importante, né? Um jornal questionador, então por isso até Scientific American, falou assim, chegou para os irmãos Wright e falou assim, isso depois que em 1906 ainda, quando Santos Dumont estava voando, olha, seguinte, vocês têm que mostrar um voo de vocês. Não adianta falar que é secreto e nunca mostrar nada. Nós vamos criar um prêmio, vocês vêm aqui e mostram que vocês têm um avião. Eles não foram. Uhum. O primeiro voo público na América foi feito por um concorrente dos irmãos Wright chamado Glenn Curtiss. E ele ganhou o brevet número 1 de piloto da América. Até hoje está lá no museu. O brevet, primeiro piloto a voar publicamente nos Estados Unidos, Glenn Curtiss. Eu falei assim, caramba, por que os Estados Unidos reverencia os irmãos Wright então? E aí eu descobri que depois que o último irmão Wright morreu, que é o Orville, morreu em 1948, era um pós-guerra, né? Os Estados Unidos tinham acabado de vencer a Segunda Guerra Mundial, já tinha se tornado uma potência bélica, econômica, política e tudo mais, e ela estava à procura de heróis. E, de repente, tinha um brasileiro lá, em 1906, e ele falou, a gente precisa de um herói, né? Aí, o nosso aí, e onde a gente encontra algum respaldo? Aqui, tem uns jornais aqui de 1903, de uns caras que diziam que voava. Então, vamos pegar esse cara aqui e vamos dizer que voa primeiro. Entendi. Então, é uma história meio que manipulada. Porque, de concreto mesmo, o que se tem são as provas irrefutáveis de Santos Dumont. Era o que se sabia na época. Quando Santos Dumont voou, o mundo inteiro, né, editou todas as edições de jornais, era o primeiro voo do mais pesado que o ar aconteceu. Então, os americanos meio que deram uma famosa rasteira na gente, e a gente deixou.
Porque essa que é a verdade. A culpa não é dos americanos em defenderem os heróis deles. A culpa é nossa Faltou e não contra-ataque, defendermos né? a nossa. Faltou contra-ataque, né? E aí? Então, a minha bronca tem algumas pessoas que divulgam que os Wright voaram antes. Eu gostaria de debater muito com essas pessoas, mostrar o acervo que eu tenho hoje disponível, está lá no nosso memorial, e mostrar assim, ó, como é que você explica aqui, porque o jornal aqui está dizendo aqui, ó, primeiro voo público, primeiro voo do mais pesado que o ar, London News, Le Petit, jornal, enfim, a gente tem hoje cerca de 15 jornais de diferentes nações falando, ó, Santos Dumont foi o primeiro voo. Isso é importante, é uma informação da época dos fatos. Não tem esses desencontros, né, que a gente descobre pela internet, né, a informação que vai naquele telefone sem fio. Então, ó, isso aqui é um material de quem vivenciou a fase dos acontecimentos. Então, eu montei toda uma cronologia ali e, enfim, eu tenho muita vontade de debater ainda com essas pessoas que ainda creem nos irmãos Wright para mostrar essas evidências. Eu falo, ó, as evidências dos irmãos Wright são fracas. De fato, nem eu, nem você estava lá no momento dos acontecimentos, mas quem estava? Esses documentos aqui estavam. E eu quero mostrar para você e aí eu quero rebater. Então, hoje eu sou um grande defensor de Santos Dumont. Se algum dia eu puder levar algo significativo de Santos Dumont ao espaço, vai ser uma forma de mostrar, né, para o Brasil, olha, nós temos heróis também e nós temos muito do que nos orgulhar, né? É uma história muito bonita de Santos Dumont, né? Ele sempre liberou as patentes deles, enquanto os irmãos Wright vendiam e, inclusive, eles iam para a justiça contra os próprios americanos que desenvolviam aviões, eles iam na justiça lá pedir direitos autorais, né? Então, são histórias bem distintas. Ah, né? são, com Dumont doava os prêmios para os pobres de Paris, né? Os irmãos lá tinham interesse estritamente econômico. Vou conversar com o Lito aí sexta-feira também. Mas enfim, eu Mas gostaria muito história... de debater com o Lito essas histórias, se ele me desse uma oportunidade lá. Vou conversar com ele. Deixar o desafio aqui! Desafio, Lito! Vou conversar com ele, vamos ver aí. Podia marcar, gravar um vídeo junto e tal, ué. Ia ser legal, ué. Ia ser legal. Porque realmente, assim, é uma época muito conturbada, né? Porque não tinha, né? É ali, é aqui, né? Era a Guerra Fria da época, era França e Estados Unidos. Eram duas superpotências naquela época, né? Isso eu tô falando de início de 1900, 1905, 1902. Eles eram duas superpotências disputando influência. Então, tinha uma guerra quem inventaria o avião primeiro. Tanto é que nos Estados Unidos, eles criaram um prêmio para quem inventasse o avião, em 1904, com a exposição de St. Louis. E na Europa tinha o Arc de Acon, tinha o prêmio d'Arte de la Mer. E eles falavam assim, ó, vamos lá, quem voa? Só que aqui, na exposição de St. Louis, na América, os irmãos Wright não foram. Para variar, em 1904. Quem foi? Santos Dumont saiu lá da Europa, foi até a América. Na época, em 1904, ele ainda não tinha o 14 bis, ele tinha um balão, que era o número 7. E ele já tinha provado que ele tinha controle do balão, que ele tinha dirigibilidade, que ele conseguia construir uma rota com o balão. E aí ele foi lá para vencer o prêmio, mesmo com o balão, não tinha um avião. Os irmãos Wright já diziam que tinha um balão. Aliás, que já tinham o flyer, mas não mostrava. Quando o Santos Dumont chegou lá, adivinha o que aconteceu? Sabotaram o balão do Santos Dumont. Então, um dia antes da prova, à noite, alguém abriu todos os caixotes do balão dele e uma faca rasgou o balão número 7 dele. Ele não pôde competir, não conseguiu vencer e ninguém venceu. Porque o único que tinha capacidade de vencer o prêmio naquela época era Santos Dumont. Né? Entendi. Então, olha só como é que é a história. Esses são fatos, né? Então, tudo isso está registrado, né? São coisas que estão documentadas. Hoje, inclusive, no próprio Congresso americano, você tem acesso a vários documentos desses, que estão todos escaneados. Então, a história já tem luz. Eu não sei por que ainda existe esse... falta um pouco o americano conhecer a história do brasileiro, se envolver com a história de Santos Dumont. Eu acho que falta isso. Mas falta mais ainda nós brasileiros defendermos
a figura de Santos Dumont. Isso falta mais. A gente abre muito as pernas pro estrangeiro. Talvez tenha faltado aí durante a história também, né? Alguém ter vindo, né? E feito um negócio. Porque aí os caras lá vão lá, fazem um museu, fazem tudo bonitinho. Pois é. Fica eles como os primeiros. Cadê o nosso? Então, e aí? Você olha, o Smithsonian é incrível. Você tira o chapéu. Então negócio... não tem... Aqui não tem nada nem perto. Não. Há 114 anos, o brasileiro Santos Dumont realizou o primeiro voo oficialmente comprovado da história da aviação. Apesar disso, há quem defenda que antes dele, 2 americanos, os irmãos Wright, já tinham realizado o feito nos Estados Unidos. Mas afinal de contas, quem voou primeiro? Tá explicado. Hoje em dia, ninguém se surpreende ao olhar para cima e se deparar com um avião. Mas tente imaginar como seria ver um objeto nas alturas no começo do século passado. Os parisienses tiveram essa oportunidade em 23 de outubro de 1906, quando o brasileiro Alberto Santos Dumont decolou a bordo do 14 bis e percorreu 60 metros em 7 segundos. Até então, foi o primeiro avião a decolar, voar e pousar. A data ficou marcada no Brasil como o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Mas o feito que oficialmente ficaria registrado como o primeiro voo homologado da história da aviação aconteceria algumas semanas depois. No dia 12 de novembro, também em Paris, o 14 bis percorreu 220 metros no ar diante de centenas de espectadores, inclusive de representantes do Aeroclube da França, entidade que tinha autorização na época para homologar descobertas na área. Porém, há divergências sobre quem realmente voou primeiro. Segundo o portal da NASA, antes do brasileiro, 2 americanos, os irmãos Wright, já teriam criado a primeira aeronave do mundo, a Flyer. Em 1905, a estrutura teria realizado mais de 40 voos bem-sucedidos. Contudo, os esforços dos americanos não chegaram a ser reconhecidos por órgãos oficiais. Os voos só foram registrados pelos próprios irmãos por telegrama. Então, afinal de contas, quem voou primeiro? Quem vai responder é o físico Henrique Lins de Barros, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Em 1906, Santos Dumont realizou uma série de voos com o avião 14 bis. São os primeiros voos da história da aviação realizados diante do público, de uma comissão julgadora e filmados. Ele inaugurou a era da navegação aérea. Os irmãos Wright anunciaram por telegrama que tinham conseguido realizar um voo, mas não documentaram o voo, não anunciaram nenhuma das características do avião. O que eu quero dizer é que, sem desmerecer a contribuição deles, não há como negar que foram os trabalhos de Santos Dumont que impulsionaram e definiram os rumos da aviação e mudaram o século XX. Tá explicado? Até a próxima! Às vezes temos medo de voar alto e cair. Mas nunca desistimos dos nossos sonhos. O sonho de criar, de inventar, o que faz o olho da criança em todos nós brilhar. De ser a tecnologia que mudará o mundo. E tirar uma ideia do papel é um processo mágico, porque é a curiosidade que transforma nossa tecnologia. E a ExpoMarf te convida para entender o passado, vivenciar o presente e experimentar o futuro. Sou o construtor das réplicas do 14 bis para as comemorações do centenário de 1906 para 2006. Foi uma pesquisa muito ampla que foi feita de 2001 a 2006 para refazer o projeto do 14 bis. A minha relação com a aviação, ela começa quando eu era muito jovem. Eu tinha 9 para 10 anos de idade, quando eu e alguns amigos, nós começamos a construir um avião com sucatas. Então nós começamos a construir essa aeronave e as professoras levaram as crianças para ver o avião que a gente estava construindo. E dali a gente fez o avião. Era uma coisa muito rudimentar, muito arcaico, mas foi construído pelos garotos da cidade. Então a minha paixão vem lá de trás. Mas ela começa um pouco antes, quando meu pai
eu tinha por volta de 8 anos de idade, o meu pai me deu uma nota de 10 mil cruzeiros, que de um lado tinha o Santos Dumont, com aquela figura, o chapéu, e do outro 14 bis. Ele me deu para comprar uma roupa para o meu aniversário, só que eu não quis gastar o dinheiro porque eu não queria me desvencilhar daquela nota. E a minha mãe conta que eu dormia com a nota debaixo do travesseiro para que não pudesse tirar a nota de mim. E quando o Santos Dumont faz o primeiro voo em setembro, ali naquele momento ele mostra para o mundo que era capaz, que era possível voar. A Expomaf foi convidado pela Informa, o Grupo Informa, para participar da Expomaf, e fiquei muito feliz de ser convidado e poder mostrar a obra de Santos Dumont ali, nessa feira. Eu gostaria de convidar a todos que gostam de tecnologia e inovação para que visite o stand do 14 bis, da réplica do 14 bis e do Demoselle na Expomaf 2019. Conversar agora aqui com o comandante Alan. Ele é o responsável pelo 14 bis, essa réplica piloto, né? Toda a paixão do piloto lembra do Santos Dumont, né, comandante Alan? Correto. Isso na verdade é um sonho de criança. Eu vi um 14 bis estampado numa nota de 10 mil cruzeiros e eu me apaixonei por aquela imagem e vim cultivando esse sonho de um dia ver um 14 bis. E em 2002 eu fui até a França para ver o 14 bis que estava no Museu Delert e cheguei lá, descobri que não tinha 14 bis no Museu Delert em Paris, que era supostamente o original. A partir dali, então, eu decidi que eu ia construir um 14 bis nos mesmos moldes do de 1906. E então comecei a pesquisa. Bacana, e é uma réplica, né, isso? Ele é baseado no modelo original. Ele é baseado no 14 bis de 1906 e as informações que eu tive na época foram fotografias e relatos de geômetras da época. E a partir dessas fotografias, esses relatos, eu peguei a altura do Santos Dumont, o tamanho da roda do 14 bis, que eram as medidas exatas que eu tinha, e fiz uma escala. E através dessa escala eu consegui, pelas fotografias, refazer em uma engenharia reversa, refazer todo o projeto do 14 bis. Hoje no Brasil são quantas réplicas? Réplicas consideradas perfeitas como essa, 99% de perfeição, são apenas 2 no Brasil. Mas existem 2 réplicas que foram também fabricadas por mim, e uma foi doada ao governo francês, está em exposição permanente no Museu Delert de l'Espace, em Le Bourget, Paris. E a segunda réplica está no Museu de Sintra, Portugal, que foi doado para o governo francês, porque a mãe do Santos Dumont era portuguesa e nascida nos arredores de Sintra. Então essa réplica foi doada para o Museu Histórico de Bacana. E essa réplica ela é pronta para voo, né? Todas elas são prontas, estão prontas. Todas estão em condição de voo? Todas estão em condição de voo. As que estão em Paris e Sintra, Portugal, estão com motor original, na mesma configuração. Motor da época, seria? Um Antoinette, fabricado pelo Léon Levavasseur, de 8 cilindros, 50 cavalos. 50 cavalos? Considerado os motores de hoje, né? Na época, 50 cavalos eram um dos melhores motores, né? O máximo. O máximo, né? Essa réplica que está em exposição aqui, ela vai ser doada para o Smithsonian em Washington. Provavelmente em 2020 ela deve já estar no Smithsonian. Você pretende criar mais réplicas ou não? Eu vou montar uma outra réplica para continuar divulgando dentro do Brasil
toda a vida e obra desse grande cientista. Como que funciona? Você consegue patrocínio? Como está a questão do apoio? Existe apoio governamental nessa questão? Nenhum apoio governamental, isso é uma paixão. Eu tenho apenas um patrocinador de transporte, que é a Figval, que é uma empresa de logística, faz transportes internacionais. E o Dionísio Petri, ele nem pergunta, ele fala para onde vai. Ele é um apaixonado por Santos Dumont. Bacana, parabéns pelo trabalho. E daqui a pouco vocês vão ver o voo, né? Isso, vai ter um sobrevoozinho. 45 da tarde, juntamente com a Força Aérea aí, o esquadrão de demonstração da Esquadrilha da Fumaça. No final da apresentação, eu faço uma passagem junto com eles. Parabéns pelo trabalho. Essa réplica, pelo grau de originalidade dela, ela foi escolhida para fazer todas as apresentações para as comemorações do centenário do primeiro voo da aviação mundial. Foi quando o Santos Dumont voou em Bagatelle 220 metros, 23 de outubro, e provou para o mundo que era possível decolar e pousar por meios próprios. Ele deu a chave que abriu as portas da aviação mundial. Você participa com essa época de voos, de eventos no mundo? Eu já fiz apresentações no mundo todo com essa réplica. Mas Europa, Estados Unidos, Ásia, mas o voo mais emocionante que foi feito até hoje com essa réplica foi aqui em Bauru, juntamente com a Esquadrilha da Fumaça em formação. Do ano passado, né? Do ano passado. O desafio é muito grande, porque ela é uma aeronave limitada aos ventos, pela grande área lateral que ela tem. Então qualquer vento lateral que não esteja alinhado com a pista causa uma enorme dificuldade em manter ela no eixo da pista. Existe até um folclore que o 14 bis não faz curvas, mas que não é verdade, porque se ele não fizesse curva, eu não conseguiria manter ele no eixo certinho da pista o tempo todo do voo, por 1.500, 2.000, 2.500 metros de voo. Quantos quilômetros que você aqui amanhã, a demonstração? Eu devo voar mais ou menos 1.000 a 1.500 metros com ele. 6 metros de altura. Aqui o Santos Dumont voou em 1906 em Bagatelle. É o mesmo padrão de voo. Muito obrigado.